Olá, caros alunos, sétimo ano, professor Evandro de Geografia. Nós vamos falar de um tema muito interessante, que é pirataria e colonização nas Américas, que encontra-se no capítulo 9 do nosso livro de História, e vai das páginas 142 a 146. Você é o nosso convidado para a gente poder fazer as considerações necessárias sobre esse tema tão interessante, que vai tratar basicamente sobre a Revolução Comercial e o chamado mercantilismo, né, que se deu na Europa. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma apresentação, né, do pirata chamado Barba Negra e o Capitão Kidd, né? Basicamente são figuras, né, daquele período onde os mares estavam povoados, né, de piratas e corsários. Né? Então, esse processo de colonização da América, né, da consolidação das monarquias absolutistas, da qual a gente falou, a gente tem falado nos capítulos e aulas anteriores, com esse regime absolutista, né, houve também a expansão do poderio naval dos reinos europeus. A pirataria se expandiu muito. Então a gente tem algumas figuras que foram destaques e que estão até muito presentes hoje, né, já décadas atrás, de figuras marcantes, né, como Barba Negra, Jack Sparrow, Capitão Gancho, e etc, etc. Né? E estão relacionados, né, tanto os piratas quanto os corsários, né, à formação do sistema econômico, né, batizado de mercantilismo, que é o que a gente vai estudar agora nesse capítulo. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem, né, do pirata William Kidd, que povoou também os mares, juntamente com Barba Negra e outros, né, e que ele navegou inúmeros mares, né, que eles falam 7 mares, saqueando navios, né, inimigos, né, dos ingleses. E eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa muito importante, né? O livro até faz um destaque muito interessante, eu quero endossá-lo. Vamos a eles aqui. Acompanhe, por favor, aqui a nossa seta. Ó. No início da carreira, né, William D. Kidd, né, contou com o apoio da coroa inglesa. Ele era mais corsário do que pirata. De um modo geral, a gente acha, né, que pirata e corsário é a mesma coisa. Não é. O pirata ele rouba para si, para sua tripulação. Né, o capitão e a sua tripulação. Ele não tem nenhum vínculo, né, não tem bandeira, né, não tem um vínculo com nenhum reino, logo não tem bandeira alguma, né, não tem reino, né, ele é livre. Tudo que eles saqueavam, né, e saqueavam de todos os barcos, né, navios que navegavam nos oceanos, eles ficavam de posse e repartiam entre si. Já os corsários, eles eram piratas, só que eles estavam a serviço de algum reino, ou seja, eles tinham um acordo com as coroas. Por exemplo, os corsários que faziam acordos, né, os piratas que faziam um acordo com a coroa inglesa, por exemplo, nesse acordo eles faziam o quê? A coroa inglesa ficaria livre deles estarem saqueando seus navios, em compensação estariam saqueando os navios de outras coroas, né? Então, ganhava-se, podemos assim dizer, 2 vezes, né? Porque, afinal de contas, eles poderiam, né, enriquecer o reino da qual eles estariam a serviço, porque parte desse dinheiro iria para essa coroa, e empobrecendo o reino inimigo. Então, ao mesmo tempo, essa coroa que ele tinha algum vínculo com ele, né, com esses corsários, eles não perseguiriam, coisa que fariam, né, com qualquer outro pirata. Então, nós vamos perceber, né, que piratear, né, e negociar, né, a relação, né, dessa chamada revolução comercial desse período, elas têm muito a ver, tá ok? Mas a gente faz essa consideração porque consideramos que é importante a gente faça essas considerações aqui, tá bom? Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui, mercantilismo e capitalismo. Tá?
Então, havia pouca diferença entre negociar e piratear. Nessa fase mercantil do capitalismo, que foi bem no seu início, né, que ele foi, vamos dizer assim, os pilares, né, para que se consolidasse o capitalismo, né, substituindo aquele período feudal, tanto fazia para um país ou reino investir em lavouras de exportação de colônias, ou seja, conquistava-se terras além mar, né, e tudo que poderia servir de riqueza para as metrópoles, elas eram exploradas e levadas de navios, né, para os seus reinos. Né? Então, um ministro da França, no século XVII, chamado Jean-Baptiste Colbert, dizia que a prosperidade econômica de qualquer país dependia da pobreza de outros. Ou seja, valia tudo na guerra, pois, segundo ele, Colbert, né, a abundância, né, de dinheiro, né, sobretudo ouro e prata, no tesouro do Estado, nos cofres do Estado, né, indicaria o quê? O tamanho do poder desse Estado. Então, quanto mais se acumulasse riquezas, né, sobretudo ouro e prata, maior seria a riqueza desse reino. Era o pensamento da época. Então, continuemos aqui, ó. Vamos lá. Logo, as coroas, né, de todos os países deveriam fazer o quê, segundo Colbert, né? Empenhar-se, primeiro, em conquistar colônia ou fundar entrepostos comerciais na África, América e Ásia. Na Ásia já viu, durante algum tempo atrás, né, uma relação já de comercialização. Na África era de exploração, e com a conquista da América, que é o Novo Mundo, né, passou a implementar o quê? Lavoura de exportação na América, sobretudo os produtos, né, de açúcar, tabaco, algodão, e também explorar metais preciosos ou comprar especiarias no Oriente. Então, quer dizer, todos os lugares onde eles podiam ir, né, os mais longínquos, né, haveria sempre alguma maneira de buscar o lucro, né, seja ele pela criação de colônias, né, de exploração, ou simplesmente de explorar metais preciosos, como aconteceu aqui nos reinos, sobretudo, né, na América, da qual nós já estudamos, que são os astecas, maias e os incas, ok? E outro ponto importante seria controlar o comércio com as colônias de forma exclusiva. Tá? Esse controle, né, exclusivo, tá? Impedir que os países europeus pudessem também, né, que não fosse a metrópole, ter alguma relação comercial com outros países também. Outra coisa seria o quê? Vender mais do que comprar, né, dos reinos estrangeiros. Com isso, a balança comercial ela seria positiva, ou seja, exportaria mais, ganharia-se mais e compraria menos. Né? E outra coisa era, se possível, é onde entra a questão dos corsários e piratas, roubar navio de outros países pelos mares, saquear mercadoria de rival, seria uma tentativa de também não somente adquirir, né, riquezas, né, adquiridas por esses países que deveriam ter o destino suas metrópoles, mas empobrecer esse país e ao mesmo tempo enriquecer o país que estaria de alguma forma com essa aliança com os corsários se enriquecendo. Então esse último ponto, né, é que eles entraram em cena, né? Sobretudo isso se deu no século 17. Agora, esse modo de pensar a economia internacional, né, a partir dessa chamada revolução, né, comercial, né, sobretudo adotada na França e em outros países europeus também, foi que deu origem àquilo que a gente chamou, né, de mercantilismo, né, que para os franceses ele chamava de colbertismo, justamente por causa de Colbert, né, Jean Colbert, tá ok? Muito bem, vamos avançar aqui um pouco. O nosso subtema agora é o mundo dos ibéricos, né? Então, nós bem sabemos que os países ibéricos compreendem basicamente Portugal e Espanha. Agora, o que aconteceu no século XV, no final do século XV? Em 1488, Bartolomeu Dias ele dobrou o Cabo das Tormentas, né? Depois foi modificado para Cabo da Boa Esperança, né? Que era aquela faixa que saía do Atlântico em direção ao Índico, né? Em direção à Ásia.
10 anos depois, Vasco da Gama, né, consegue contornar, né, também, mas ele chega até a Índia para comercialização, né? Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega na Bahia, né, naquela área que a gente conhece hoje como Porto Seguro. Só que anos anteriores, em 1492, Colombo ele descobre o novo mundo para os europeus. A América é então descoberta pelos europeus, né? Então, 20 anos depois, Cortés, como nós já estudamos também anteriormente, ele consegue conquistar o Império Azteca, né? E depois Pizarro, então, o Império Inca. Essas conquistas foi muito importante porque garantiu ao Estado espanhol, sobretudo espanhol, uma grande conquista, né? Em termos de ouro e prata, né? Então, dominando essas regiões, eles impuseram o seu monopólio comercial com elas. Por quê? Essas áreas elas não poderiam servir de comércio com nenhum outro país. Haveria uma exclusividade na relação colônia e metrópole, ou seja, as colônias conquistadas pelos espanhóis e a Espanha. Seria de uso exclusivo da Espanha a exploração. E tudo isso significa o quê? Né? Como esses fatos se relacionam com as ideias do francês Colbert. É o que a gente vai ver agora. Bom, esses fatos marcam o início do grande império marítimo português e o surgimento das colônias espanholas na América, né? O que veio confirmar na prática o quê? Que o mercantilismo já havia se estreado, né? Já tinha sido inaugurado na Europa, né? Muito antes de Colbert. Essa é a primeira coisa. A segunda é que a expansão marítima europeia, desde que os países ibéricos foram pioneiros, resultou na formação de quê? Extensos impérios coloniais, ou seja, Espanha e Portugal, eles marcaram esse período, né, sobretudo por causa da sua expansão europeia, formando colônias, né, além mar, em outras áreas, sobretudo o quê? A Espanha na América e Portugal tanto na América quanto na África e também na Ásia. Mas vamos avançar aqui um pouco. Falamos agora então de Portugal. Olha só. Depois a gente volta para a Espanha. Bom, Portugal é Império Marítimo. Primeira coisa que a gente tem que considerar é que Portugal ele tem uma privilegiada localização geográfica. Está aqui, ó. Acompanha aqui na seta aqui. Está nessa área aqui, ó. Portugal, né? Que a gente chama de essa área aqui ela tem uma característica interessante. Por quê? Porque ela está localizada aqui no extremo ocidente da Europa e muito próximo da África, onde ela é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Então, essa aqui dá uma vista, né? uma proximidade muito grande, tanto com a Europa quanto para Portugal, né? E saindo pelo Mediterrâneo em direção à Ásia, o que era controlado aqui por outros reinos, então havia necessidade de fazer esse trajeto para comercializar com Calicut, na Índia, a partir do Oceano Atlântico e do Oceano Índico. Então, o que acontece? O que favoreceu essa expansão portuguesa? Primeira posição privilegiada, né, aqui de Portugal. A segunda coisa, a experiência acumulada na navegação oceânica, né? A gente tem a dinastia de Avis, né, em que eram criados, né, grupos, né, escolas, né, para a navegação, né? Então Portugal foi praticamente pioneiro nesse processo de expansão comercial e marítima que se deu no século XVI. Por isso ele foi conquistando o quê? Impérios, né? Aí a gente verifica onde? Ó, Portugal está aqui, hoje no atual Brasil, né? Mas aqui na América, né? Que são os territórios portugueses. Vamos levantar aqui um pouquinho, né? Aqui, ó, na África, na porção índica, né? Oceano Índico da África, ou na costa sudeste, né, da África, e também aqui Timor-Leste, né, na Ásia. Tá ok? Então o que a gente tem aqui? Todas elas, se vocês observarem, são áreas o quê?
litorâneas. Eles não foram, ou não quiseram, em direção mais para o interior, tá ok? Isso vai trazer algumas repercussões importantes. Então, olha só. Mesmo limitando-se, então, a ocupar o litoral de grandes e importantes regiões, né, para o seu comércio marítimo, né, da qual a gente viu anteriormente, a gente pode dizer que Portugal construiu, sim, um vasto império. Né? Eles fundaram, né, fortalezas, feitorias. Né? As fortalezas eram justamente para defender, né, aquela região ali. E as feitorias eram também fortes, né, onde eram construídos pelos portugueses para fazer comércio com as populações locais, né, de várias regiões do mundo, né, sobretudo no litoral. Né, e apenas alguns casos raros, né, eles foram mais para o interior da África e da Índia. Né. No caso brasileiro, por exemplo, durante todo o século XVI, né, a presença portuguesa, lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500, durante o século XVI, a presença portuguesa foi apenas litorânea, eles não foram em direção ao interior. Né? Mas qual era o grande objetivo dos portugueses? O grande objetivo dos portugueses, ou de Portugal, era fazer comércio, era comercializar. E aí o que acontece? A gente precisa apontar quais seriam aquelas mercadorias, né, da qual eles iam tão distantes, né, em busca delas. Certamente são mercadorias que na época, na Europa, tinham um grande valor comercial. Então vejamos aqui. Inicialmente na África, eles adquiriram o ouro nas regiões do Sudão, né, do Sudão, escravos na Guiné e da Angola, e marfim onde eles pudessem, né, tirado dos elefantes. Né? Na Índia, eles comercializavam panos finos e especiarias. Não podemos esquecer que especiaria corresponde a, né, temperos vegetais, como cravo, canela, moscada, né? Sobretudo produtos tropicais, né? E que eram utilizados também, né, como produtos, né, também na área de medicina, né, para curar enfermidades, tanto quanto para corantes e tal. E na China, seda e porcelana. No caso brasileiro, né, durante muito tempo se explorou na região litorânea do Brasil, que se estendia o bioma da Mata Atlântica, que vai hoje do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, o chamado pau-brasil, né, de onde vem o nome Brasil, porque era uma madeira que ela tinha uma tinta vermelha que servia de corante para os tecidos da época. Né? Não existia ainda o petróleo para fazer esse trabalho. Então, daí onde vem o Brasil, porque era vermelho como brasa. Então, brasa é Brasil, tá ok? Então, um pouco depois, então, foi que se iniciou no Brasil, a partir desse período de colonização, né, a produção de açúcar, né, que tinha um alto valor comercial na época. Né? E o que eles trocavam? Né? Qual era o produto os produtos que eles comercializavam? Bom, eram inúmeros, né? Arma de fogo, espada, vinho, azeite, tudo que servisse de interesse para essa chamada comercialização. Não se utilizava tanto na época, para esses povos, por exemplo, tanto o dinheiro. Então era quase que um escambo na época. Então, eles vendiam o que os povos quisessem comprar, né? E desde que eles tivessem alguma coisa para vender. Então, alguns historiadores, segundo alguns historiadores, entre os séculos XVI e XIX, o Império Português, que abrangia terras banhadas pelo Oceano Atlântico, Índio e Pacífico, foi um dos maiores do mundo. Outros já contradizem essa ideia, né? E falam justamente o contrário, né? Quer dizer, eles contradizem justamente nesse sentido, né? Eles afirmam que Portugal sequer formou um grande império, limitando-se apenas a ocupar a porção litorânea, como a gente viu anteriormente. Mas qual é a ideia mais importante aí? De que Portugal ele construiu um império, né? E esse império foi um império marítimo e comercial, sobretudo na fase da chamada expansão oceânica. Bom, voltemos a falar da Espanha, né? A Espanha foi chamada de Império dos Metais. E por quê? Bom, desde a primeira metade do século XVI, os espanhóis organizaram seu império colonial
para extrair metais preciosos, explorar, sobretudo, ouro e prata. Né? Foi daí que eles ocuparam e construíram cidades utilizando-se, né, muito também daquelas já existentes, como dos grandes impérios, né, que tinham cidades belíssimas, né, grandes, muito bem organizadas, né, como foram dos astecas, por exemplo, dos maias, também dos incas. Né? E aí o que foi feito? Aqui temos uma imagem que mostra o trabalho indígena numa mina de prata, né, em Potosí. Isso é uma imagem de 1597. Então os espanhóis eles enviaram, para que pudessem garantir esse suprimento de ouro e prata, enviaram funcionários da metrópole, ou seja, da Espanha, para organizar o território, né, agora conquistado, controlar a população de indígena que era escravizada, né, tanto quanto aqueles que trabalhassem para a economia colonial, né? E também os conquistadores, né, ou seus filhos, para que obedecessem os decretos e que fizessem, né, o pagamento de impostos reais, né, à coroa espanhola. Tá, ok? Então a coroa espanhola ela também se esforçou para que mantivesse esse monopólio comercial o mais rígido possível, ou seja, a relação seria das colônias, né, conquistadas apenas com um único império, e esse império seria o Império Espanhol, não dando nenhuma chance para que houvesse qualquer tipo de exploração, comercialização desses produtos com outras coroas. Tá? Então, as colônias americanas elas produziam e muito, né, os metais preciosos que para a Europa na época, com a ideia de chamado mercantilismo, né, era muito importante, né, que dela se cunhava, né, as moedas da época, né, sobretudo feitas de ouro e prata, né, que deu origem àquilo que a gente chama de metalismo, né? Ou seja, porque o mercantilismo espanhol, né, sobretudo feito na exploração de moedas de ouro e prata, deu origem a esse termo, tá ok? Na próxima aula, nós vamos dar continuação a esse tema, falando inicialmente sobre frotas e galeões, né? É um assunto muito interessante, mas a gente se vê esse assunto para a próxima aula e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.